Bem-vindos à Ação Nerds, eu sou o João, esse é o Caldeirão e hoje mais um vídeo da iniciativa Cinemateca, nessa configuração diferente que você já está acostumado e você gosta com certeza. Hoje eu tenho convidados mais uma vez excepcionais. Primeiro ele, meu amigo, meu irmão, está sempre aqui comigo, Cobra Plisk de Bauru, Iago Hudson. Tudo bem, Iagão? Como é que tá? Beleza, João, tamo junto aí, ó. E ele também está aqui, o Samuel, lá do... ia falar Gravilha TV, tá vendo, né? O Samuel, lá do Barrigol TV. Fala, Samuel, beleza? Fala aí, João. Obrigado aí pelo convite. E vamos começar essa conversa aí. E hoje o assunto é podcast. Como que se faz um podcast? Como se produz? O que eu preciso fazer? Para isso que o nosso amigo Samuel está aqui. Para quem não sabe, ele tem um dos podcasts mais antigos da internet brasileira, o Barrigol TV. O Barricast, é sobre isso que nós falaremos agora do Caldeirão Nerd. Bom, de alguns anos para cá, uma mania tomou conta do brasileiro e também, não só do Brasil, como também do mundo, que é a mania de escutar podcast. Para quem não sabe, para quem está em outro planeta, o podcast é como se fosse um programa de rádio, ok? Com vários temas abordados que vão desde política, religião, super-heróis, novela, tem todo tipo de podcast nos dias de hoje. Ele virou, de fato, mania nacional, eu diria até uma mania mundial. E por isso hoje nós trouxemos aqui nosso amigo Samuel para falar um pouco sobre o podcast, sobre como se faz, como se produz, enfim, conhecendo um pouco da história do podcast que ele tem e que ele criou. Samuel, você está com o Barricast há quanto tempo? Quando que foi fundado o Barricast? Fundado não, né? Perdão. Criado. Fundado é cidade? Quando foi criado o Barricast? Então, tipo, para esclarecer as coisas, assim, para os meus amigos não quererem, tipo, me dar um salve, assim, se encontrar na rua, né? Tipo, nós criamos o podcast, né? Em 2012, foi 2012, tô até olhando aqui na internet aqui novamente. 2012, foi eu e uns 3, 4 amigos que criamos. O Danilo Soares, que tem um canal no YouTube, Gravina TV. Meu amigo André Ebert, que lá no podcast ele é chamado de Ganso. Tem também um outro amigo nosso, o Sérgio, que a gente chama ele de cientista. Todo mundo tem apelido lá, né? Todo mundo sabe que é o Barrigol, né? E aí, às vezes, apareciam como se fosse um membro extra ou um convidado especial, assim, que fechava o time daí, né? Em 2012, eu mais alguns amigos se reunimos na casa desse amigo nosso que ele edita o podcast desde o primeiro episódio até o último, e foi lá na casa dele o primeiro episódio que a gente gravou, em 2012, sobre Dragon Ball. E na época a gente mal sabia o que era podcast e a gente tava gravando um papo de amigos, né? Ali na hora, né? Literalmente a gente tava na sala de estar dele, conversando com, eu não lembro se era um celular ou já um microfone lá gravando. E com o passar do tempo a gente correu atrás de um microfone condensador, né, nos próximos episódios, e a gente queria falar dos animes, dos mangás, dos filmes, a gente aproveitava dos lançamentos para comentar, fazer review dos filmes, para mostrar a nossa visão, a nossa opinião sobre os filmes também, sobre os animes e alguns eventos da CCXP, a Comic Con, que a gente comentou alguma coisa também. E aí já foi 8 anos aí, né? Gravação de episódios de podcast. Aí vocês podem me perguntar coisas mais técnicas ou algumas curiosidades, senão eu vou ficar só falando dos episódios. No caso, na época não tinha Spotify ou Deezer, se tinha, não era popular. Isso. Onde vocês colocavam? No caso, era no site próprio, né? O podcast era um site próprio na época, não é? Na época é interessante essa pergunta. Na época a gente começou com o Blogspot. Blogspot, cara. Nossa, bons tempos. E aí a gente tinha que ficar alimentando o Blogspot pelo menos uma vez por semana, colocar algum textinho de alguma coisa que a gente viu durante a semana, algum game que saiu novo, algum filme, algum anime. E às vezes tinha um episódio também do podcast.
né? E depois a gente teve a ideia de criar a fanpage também no Facebook para ajudar também a divulgar o Blogspot. E isso durou um tempo, até que a gente começou a ver que o Blogspot não estava tão legal e resolvemos ir para o WordPress. E aí, tipo, havia combinado que estava bom lá pagar um precinho por mês. Isso aí durou uns anos, eu acho, o WordPress. Até que a gente resolveu migrar totalmente lá para as plataformas tipo Spotify, Deezer, coisas afins que apareceram, a gente largou mesmo de ficar alimentando o site. E depois a gente criou, antes, né, eu tinha falado da fanpage, ela continuou, a fanpage tá lá no Facebook, tá os últimos episódios, tá tudo certinho lá ainda também. A gente continuou, e mais atualmente a gente criou também a página no Instagram. Tem a página do Barricast, que lá tá como Mundo Barrigol, se não me engano, a do Barricast. Se você colocar o Barricast ou o Mundo Barrigol, aparece lá. Qual que é o foco do podcast, ô Samuel? É cultura nerd no geral? Ou é mais anime? Enfim, qual que é o foco mesmo do podcast? Eu vou ler até a descrição, cara. Somos um podcast que, entre algumas indas e vindas, estamos na estrada desde o ano de 2012. Filmes, HQs, músicas, séries, desenhos, animes, tokusatsu, games, televisão e o que mais você imaginar de cultura pop. Aqui é o seu local para informações e principalmente diversão. Se você der uma risada, já estamos felizes. E a formação original está junta desde o primeiro episódio? Não, com certeza não. A original, eu esqueci, tinha também um outro amigo nosso, que era o Bruno, e depois, assim, ele participou uns anos com a gente, mas é igual o Danilo também ele não tem uma regularidade, assim, ele participa, tem episódio que sim, aí tem 4, 5 que não, tem outro que sim, aí 2 que não, e assim vai o Danilo, né? Já o Bruno, ele também era assim, e aí de uns 3 ou 4 anos pra cá ele parou mesmo, aí ele não participou mais. Mas, nossa, eu lembro de um que tinha, que nem você disse, umas 6, 7 pessoas, que a gente tava comentando os melhores filmes de 2014. Imagina 6, 7 pessoas gravando podcast, cada uma num lugar, que a gente na rua gravando, foi uma doideira aquilo lá, mano. Eu imagino, né, João? Fora os special guests, né, os convidados especiais aí, tem alguns aí na trilha desses 40 e poucos episódios aí. Vem cá, vamos supor, eu sou leigo e eu quero gravar um podcast, Samuel. Eu quero ter um podcast meu. Dá um passo a passo pra mim, o que eu tenho que fazer? Seja bem didático agora. Porque muita gente que vai ver esse programa também quer fazer podcast, eu quero saber como é que é, e talvez não conhece as ferramentas. Então, qual é o passo a passo? Nossa, então, até pulei umas partes, né? Porque até mesmo quem manja muito dessa parte da edição é o André, né? André, que a gente chama ele de Ganso lá no podcast. E, ele começou usando o Audacity lá, de software para editar os áudios. Depois começou a buscar as trilhas sonoras, né? Colocar BGM e fazer os cortes, né? Que nem o João faz lá dos vídeos, ele faz com áudio, né? Picota tudo lá, mas no caso do Ganso, ele não é tão assim barbeiro, ele corta menos. Fica um pouco maior lá os áudios. A gente grava 2 horas, fica 1h40, 1h30. Mas, aí eu sei que ele usou o Audacity. E depois, eu já não sei mais, depois ele comprou o microfone condensador. E aí, antes mesmo da pandemia, que já estava gravando podcast remotamente por conta dos trabalhos, né? O Danilo estava sempre trabalhando, o cientista, que é o Sérgio, também. E aí a gente começou a escolher um dia e horário para gravar, mas cada um em sua casa, porque já não estava mais conseguindo. Isso aí faz uns 3, 4 anos que já não conseguia reunir presencialmente, já. Muito antes da pandemia já era. E a gente deixava para editar o áudio mesmo, praticamente montar o podcast, era o André Ganso mesmo. Ele que montava o podcast mesmo, o episódio. Eu ainda está montando, na verdade, né? E, tipo assim, eu era... Assim, você falou passo a passo, né? Aí depois dessa parte técnica que eu falei, aí tem a parte que você grava o áudio da conversa em si, né? A conversa em si tem que ter um roteirinho básico e um host, né?
Seria praticamente o cara que vai dar o norte lá do tema da conversa, vai destrinchando o assunto lá, né? Nessa meia hora, uma hora e meia de podcast, né? E quando tem o convidado especial, fica um pouco mais fácil de nortear lá o assunto, porque já tá lá, por exemplo, tá o João lá, a gente vai falar do Caldeirão Nerd. Então já fica fácil, a gente não vai falar de qualquer outro assunto aleatório da nossa vida, que foi na padaria, ou que encontrou alguém na rua. A gente vai falar só do Caldeirão Nerd. Sim. Mas quando era só entre a gente já dispersava bastante daí. Mas aí lá pro 1 ou 2 anos pra cá a gente melhorou bastante. Parece até alguém que a gente conhece, né, João? Que dispersa. Eu lembrei dele agora. Mas então, a divagação, assim, a gente fica fugindo do assunto muito facilmente. Acontece também no áudio. Acho que talvez no áudio aconteça mais fácil do que no vídeo. Porque, tipo assim, aqui no vídeo, eu olho pro João, eu já vejo que ele não tá gostando do que eu tô falando, eu já tento mudar o tema. Mas aí quando tá no áudio, alguém tem que dar alguma bronca ou dar um aviso, que senão... Mas geralmente no áudio, me corrija se eu estiver errado. Geralmente os podcasts, eles já são mais extensos que um vídeo normal. E o podcast, ele também não é para você ouvir, tipo, de uma vez só. Eu escuto podcast mesmo no meu serviço, e aí, assim, eu escuto uma parte, depois eu paro, depois eu escuto de novo, aí eu vou ouvindo por etapas, né? É porque eu posso. Claro que alguns assuntos são interessantes que eu escuto uma vez só. Eu já ouvi podcast de 2h30, 3 horas seguidas, assim, sabe? Fazendo o serviço e ouvindo. Mas geralmente o podcast, e aí é meio que permitido uma leve divagação, assim. Não muita, claro, né? Ainda mais quando é um grupo de amigos, né? Você falou que é um grupo da galera se reunia e tal. Então vira zona mesmo, né? E nos primeiros episódios tinha muita comentário, piada interna, que daí os ouvintes viajavam, né? Porque estava falando entre a gente e a gente tinha que dissociar aquela coisa do papo de amigo pro podcast, né? Que não tá só conversando na sala de estar, assim. Tem que gravar pensando igual no vídeo, assim, que vai ter outras pessoas, vai ter um público escutando depois, né? Mas isso daí foi com o tempo, né? Isso aí eu acho que todo mundo que vai gravar podcast vai ganhando experiência depois. E, tipo assim, vocês começaram nos primórdios do podcast, né, meu? A evolução do podcast para hoje em dia. Hoje em dia qualquer um faz, né? Mas na época, você falou dos equipamentos, que é complicado, né? Quando você acha que foi o tal do boom do podcast, velho? E, tipo, todo mundo ouve algum, assim? Eu acho que foi com a chegada do Spotify, do Deezer, essas plataformas aí que você escuta áudio, né? Esses aplicativos. E faz o quê? Faz uns 2 anos? Isso foi 2019 ou foi 2018? Foi bem recente. Por aí. E daí, além de ter gente da internet fazendo, tinha também as empresas também fazendo, né? Emissoras de televisão, programas de TV. Aí a coisa explodiu, né, cara? Revista, rádio, muita coisa. Pessoas famosas, colunistas, jornalistas, aí explodiu de vez, né? De esporte, tudo. Você encontra tudo. Né? Hoje todo mundo faz, né? Hoje todo mundo faz. Qualquer site, sei lá. Eu acho que o da América Latina é aquele G1, o assunto, né? Com a Renata Lupretti. Talvez o mais escutado da América Latina. Então virou uma coisa bem profissional Flow, mesmo hoje em dia, né? Isso que eles não consideram o tal do Flow, né? O Flow, ano passado... O Flow, ele é um videocast, né? É um videocast, mas tá tendo Deezer também, né? Tá em tudo, né? O Jovem Nerd também, né? Nerdcast também, né? Se você escutar ele no Deezer, ele é um podcast, ele tá certo. Não, o Nerdcast bateu 1 bilhão, né? O Nerdcast e o Não Ovo é da mesma época do Barricast aí que ele tá falando. Então, o Nerdcast, cara, ele era referência também pra nós na época lá. O Nerdcast era Matando Robôs Gigantes. E o Não Ovo do Não Salvo, né? Também, se eu não me engano. Esse que eu ouvia na época, né? Peraí, então isso vale uma... Peraí, Samuel, volta um pouquinho, isso vale uma pergunta. Bem lembrado. Ô, Samuel, conversando com você, tô pensando aqui que você... Bom, você tem um dos podcasts mais antigos, né?
Então eu imagino que você começou com uma galera também, que também tiveram a mesma ideia que vocês. Foi. Você se espelhou em alguém? Você se inspirou em alguém para começar os podcasts? Quais eram os seus ídolos, suas inspirações? Não, na verdade, quando eu comecei era, tipo, que nem eu falei, papo de amigo, mas na verdade era brincadeira entre a gente, né? Mas quando que vocês perceberam que a coisa deve ser séria? Depois a gente começou a encarar como um hobby, né? E depois, tipo, se der certo, a gente continua e fomos fazendo até durar quase 10 anos aí, estamos ainda gravando episódio, né? Mas eu lembro que o Ganso falava muito do Nerdcast, do Matando Robôs Gigantes. O Danilo acompanha muito podcast. O Danilo do Gravina TV. Se ele tivesse, ele podia falar uma lista enorme para vocês de podcast, porque ele prefere mais escutar as coisas do que assistir. Ele fala que às vezes ele escuta os vídeos do YouTube e não vê o vídeo. Ele vai acompanhando assim, como se fosse um rádio. Assim. E eu, cara, eu tava vendo alguns de RPG na época, também alguns de Tokusatsu. Ainda hoje, às vezes eu escutava alguma coisa de como é que fala? Mais sério também, né? De política também escutava. É que, podcast é que nem YouTube, é que nem... Tem qualquer assunto, né? Você escolhe lá. Hoje eu tô afim de ver tal assunto. Ou no próprio podcast, eles têm vários assuntos também, né? Vou roubar a pergunta que o Iago ia fazer. Vou roubar a sua pergunta, Iago. Você quer fazer? Não, pode fazer, que eu já esqueci. E você falou de convidados, né? Quem foram seus convidados, assim, que participaram do podcast com vocês? Dá uma palhinha pra gente aí de quem já esteve presente no podcast. Então, teve essas pessoas que eu falei que às vezes apareciam, às vezes não, né? O Bruno, que eu comentei dos primeiros episódios, mas eram, assim, amigos do nosso círculo de amizade, mesmo assim, né? Aí depois teve aquele Melhores Filmes de 2014, que eu falei que tinha umas 7, 8 pessoas. Atualmente a gente grava com um membro novo lá do podcast, que ele é lá do Paraná. Inclusive ele tinha me convidado para um episódio do podcast dele, agora ele participa do nosso, agora tipo, fixo mesmo do nosso, não é mais convidado, que é o Elisandro. E o podcast dele era voltado pra música, pra heavy metal, né? A gente foi um episódio sobre a discografia do Iron Maiden, acho que eu participei, uma coisa assim. Esse cara já tem apelido aí no Barricast? Porque todo mundo tem que ter apelido lá, né? O pior é que ele ainda não tem, cara. Ainda não tem. Já dá uma vou batizar o cara já, hein? Como é que é o nome dele? Elisandro. Cara, um cara chamado Elisandro não precisa de apelido, na boa, não precisa. Elisandro, não precisa. Sinto muito. Mas a gente depois a gente vai conversar pra ver se vai ter apelido ou não. E continuando assim, pois esse ano que... também teve escritor de livro, que a gente convidou, que agora tá com um canal bacana, que se chama, vou até fazer uma menção, o Vale dos Geeks. Ele alcançou mais de 1.000 inscritos faz pouco tempo aí. Ele vai fazer live e tudo, tá bem legal. Ele quer divulgar o livro dele também através do canal do YouTube. E ele participou já, acho que de uns 3, 4 episódios lá do Barricast, né? Ele gosta muito de falar de Pokémon também. Ele teve um episódio sobre Pokémon, foi acho que esse ano. Teve RPG Nautas, do RPG Nautas veio uma convidada também, que é um podcast de RPG, e aí vai chegando mais convidados. Aí depois entrar no Tokunet, falando de Tokusatsu, veio o pessoal da Resistência Tokusatsu, veio o Bonnie Lopes e o Maurício Guarchi. Que bacana. Esse Resistência Tokusatsu é conhecidíssimo, cara. Ele é o segundo, acho que é o segundo maior, né, de Tokusatsu. Foi bem legal. Samuel, você gosta muito de Tokusatsu, né? Sim. Existe alguma ideia, agora pro Samuel do Barrigol, tem alguma ideia de você fazer de repente um podcast só sobre Tokusatsu? Não pensando nisso ainda? A gente tem episódio falando de Tokusatsu, né, sem ser com convidados, só a gente falando de Tokusatsu, mas aí também tem algumas notícias que a gente deu sobre os Tokusatsu que estavam rolando lá na Band na época. E além disso, ainda teve os convidados que eu falei agora. Mas fazer um Tokusatsu, um podcast de Tokusatsu ainda não pensei, não. No YouTube, no Instagram, eu falo bastante. Agora, voltar só pro nicho de Tokusatsu, eu ainda não pensei também, não. Você acha que o público é grande? Ou... Seria, né? Mas eu não sei como é que... eu confesso que eu não sei como é que tá o Tokusatsu agora na Band, porque eu não assisto televisão, né?
Acabou? Parou, não parou? Na Band? Parou? Acabou. É. Acabou. Faz meses que parou. Ficou só 2 meses. Olha como eu sou antenado, ó. Parabéns, hein, João? Parabéns, hein? Não é assim. Então, Não, mas eu foi por passava na Pra outros tampar motivos. buraco só, né? Outros motivos que parou foi que chegou o campeonato alemão. É, E além disso, deu um imbróglio lá com a dublagem também. verdade. Porque eles acabou Jaspion, eles iam substituir por Kamen Rider Black. Aí passou 2 episódios, na outra semana já deu um imbróglio, aí parou tudo. É, eu lembro dessa fita. Mas Deu o campeonato alemão e acabou. Mas pra resumir, o público do Tokusatsu é grande, né? Teria público, né? Pra fazer um, né? Olha, eu tenho uma coisa pra falar assim, do público Tokusatsu, a Tokunet, que a gente fala do público Tokusatsu, ele é, não sei se é gigantesca, se ela é média, mas tipo assim, ela abraça todo mundo, assim, quando você fala de Tokusatsu, o pessoal vem, né? E não importa se o canal tem 10 inscritos, se tem 1 milhão de inscritos, os caras vêm porque eles querem consumir o assunto, querem consumir o produto, querem saber novidades, são ávidos para saber de qualquer coisa relacionado ao nicho que eles têm interesse, né, do Tokusatsu. Eu acho que é bem engajado. É o nicho dos negócios, né, meu? Talvez o YouTube é nicho nicho. mais engajado que eu conheço é o de Tokusatsu, isso eu posso falar. Ô Samuel, e vem cá. Você, hoje em dia, hoje o Barricast, ele tem quantos membros ativos hoje? Eu, Ganso, Cientista, Danilo e Elisandro. 5. Eu imagino que cada um de vocês tenha preferências diferentes, né? Como que é na hora de escolher o tema? Eu sempre pensei nisso também, porque às vezes eu e o Iago só no Cinemateca, a gente já meio que bate cabeça, né, Iago? Verdade. Né? Só 2. Imagine 5 pessoas querendo... Vocês fazem alguma pauta, tem alguma lista de convidados, de tema? Como é que funciona a escolha do tema? Então, como o Cinemateca tem um grupo nosso pra gente discutir as ideias, e a gente vai colocando lá os temas, os tópicos lá e vai elegendo lá, né? Ah, esse aqui será que é possível? Ah, esse aqui. Às vezes faz lista de convidados também pra gente chamar, porque às vezes não aceitam, às vezes aceitam participar, e a gente fica nessa também, né? Tem que confirmar pra... No dia não dá todo mundo lá esperando com os equipamentos para gravar e ninguém aparece. É diferente, né, de você gravar vídeo no YouTube. Você no YouTube ou no Instagram, você tá lá com o canal, com o perfil, e você edita os temas e tudo, não pergunta para ninguém. Agora, lá é diferente. Aí, tipo, o que você acha disso? Vamos falar de DC? Não, DC não. Vamos falar de Marvel? Vamos falar de Marvel. Vamos falar de anime? Não. Vamos falar de RPG? Aí assim, né? E às vezes também a gente quer dar uma parada, uma pausa. Tem meta que a gente propõe para o grupo. Vamos tentar quinzenalmente, vamos tentar uma vez por mês. Tá difícil, vamos tentar uma a cada 2 meses. Já chegou vezes que a gente ficou 6 meses sem colocar um episódio novo. Não sei, acho que o recorde foi isso. Já para finalizar o vídeo aqui, qual o futuro do Barricast aí? O que vocês planejam agora para essa década nova? Já tem quase 10 anos, difícil, né? hein? Foi difícil. Oi. Não sei, porque daí eu vou responder por mim, né? E na verdade tinha que estar o grupo aí pra me ajudar a responder, né? Mas por mim continua esse ano, o próximo, depois, vamos mais 8 anos aí de novo, vamos fazer mais 40 episódios, fazer mais 80, não sei, até onde a gente conseguir, né? Legal é produzir conteúdo, né, cara? Eu gosto bastante. Muito bem, fechamos? Fechamos, eu acho. Muito bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Que chato, que desagradável, né? Mas não fica assim não, logo nós voltamos aqui na iniciativa Cinemateca. Obrigado, Barrigol, mais uma vez. Foi super bacana o vídeo, tenho certeza que muita gente que não conhecia o processo interno do podcast vai ficar bem bacana, eu tenho certeza. Diga pra gente aí, onde é que a gente encontra você e o seu podcast nas redes sociais? Bom, o podcast que eu participo, né, cara, meus amigos, é o Barricast, está no Anchor, está no Spotify, no Deezer e várias plataformas aí que tem podcast. Eu não vou lembrar o nome de todas, mas está em todas elas praticamente. E o Barrigol TV, que está no YouTube, o Mundo Barrigol, que é o perfil do Barricast lá no Instagram, e o Barrigol TV, que também está no Instagram. E tanto o Barrigol TV, do Instagram e do YouTube, eu tô fazendo lives, né? Antes de finalizar o vídeo, eu quero parabenizar pelo seu trabalho aí no podcast, no YouTube.
Porque, cara, o que você tá fazendo aí é sensacional, velho. Sempre tô ligado aí nas suas redes e pode contar comigo, com o João aí, sempre que precisar. Pode contar com a gente. Opa, valeu. Esperamos ser convidados em breve, tá, Samuel? Sim, já fica o convite aberto aí pro Iago e pro João para participar de lives no Instagram e no YouTube também, é claro. Pode chamar. Muito bem, obrigado, Samuel. Obrigado, Iagão. Vou ficando por aqui. Um beijo, meu pai e mãe, pra você. Falou. Valeu.